Capítulo 5. Traumas psíquicos. José era um jovem hebreu que viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Nasceu em uma boa família e rapidamente demonstrou inteligência e visão. Movidos pela inveja irracional, seus irmãos o venderam como escravo a habitantes de outro país. Em seu novo destino, teve que sofrer em silêncio e se adaptar a condições totalmente opostas às que estava acostumado. José passou por experiências traumáticas de intenso estresse. No entanto, saiu de forma honrosa dessa dura prova e chegou a conquistar os objetivos mais elevados. Como José conseguiu preservar saúde mental diante de tanta adversidade? Ele exerceu fé autêntica em Deus durante décadas de provações. Suplicou ao Criador o poder sobre-humano de que necessitava para sair de tanta opressão. Orou diariamente e manteve contato com Deus nos momentos de angústia. Acima de tudo, José manteve a esperança de que algum dia a dor passaria e de que seu Deus reservava um final feliz para a sua vida. José decidiu agir como uma figura de transição. Tinha tudo para não perdoar, para cobrar e assumir juros emocionais impagáveis, mas decidiu retribuir a todos de forma completamente diferente do que recebeu. O relato completo está registrado no livro de Gênesis, capítulos 37 e do 39 até o 50. Os acontecimentos de forte intensidade emocional, especialmente se estão sendo vivenciados em um momento difícil da vida ou em idade precoce, podem até causar depressão na pessoa, como os casos de insultos, uma criança ser ridicularizada, levar um susto no meio da escuridão, ser amedrontado com cobras ou aranhas, sentir-se caluniado, ser coagido para a satisfação sexual de alguém, ou perder o pai ou a mãe com a idade ainda jovem, como aconteceu com Laura, como vimos no capítulo anterior. Da mesma forma que um grande acidente físico deixa marcas permanentes, os traumas psíquicos também podem deixar sequelas durante muitos anos. As consequências mais destacadas se manifestam durante os dias e as semanas seguintes à experiência. Por exemplo, sonhos, recordações passageiras, negação dos fatos, ansiedade ou falta de atenção e concentração. Em alguns casos, especialmente nas crianças, as sequelas podem permanecer durante anos, constituindo-se uma forte barreira para uma vida mentalmente saudável. Traumas e tensões têm poder até mesmo para desencadear a manifestação de certos genes e doenças. Estudos em animais revelaram que fatores sociais, comportamentais e ambientais podem de fato determinar se os genes se ativam. Por exemplo, demonstrou-se que a tensão causa sintomas de diabetes, como hiperglicemia, em animais geneticamente susceptíveis ao diabetes. É menos provável que animais não submetidos à tensão desenvolvam hiperglicemia ou diabetes, embora sejam geneticamente propensos a essas perturbações, escreveu Norman B. Anderson no livro Emotional Longevity: Weight Really Determines How Long You Live, página 5. Os traumas do passado podem produzir complexo de inferioridade. O próprio eu recebe grande parte do impacto traumatizante e a pessoa perde a segurança em si mesma, demonstrando complexos de inferioridade e insegurança. Dificuldade para realizar atividades normais. A pessoa afetada sente-se incapaz de alcançar objetivos simples. Por exemplo, as jovens ou meninas vítimas de abuso sexual costumam ter dificuldade para se relacionar socialmente com os rapazes. Ou o menino, a quem os irmãos mais velhos assustaram com uma aranha, podem vir a ter fobia do animal. Tendências paranoicas. A pessoa traumatizada demonstra desconfiança do ambiente e pode interpretar as atitudes neutras das outras pessoas
como uma emboscada contra ela e se considerar vítima de agressão ou perseguição. Depressão. O acontecimento traumatizante costuma ser percebido como uma perda, perda da honra, perda de um ser querido, e toda perda traz consigo o risco dos sintomas depressivos, anorexia e bulimia. Há também uma clara correlação entre ser vítima de abuso sexual e distúrbios alimentares, especialmente anorexia e bulimia. Como superar os traumas? Existem traumas que, por sua gravidade, requerem tratamento psiquiátrico. Outros, embora sem consequências drásticas, têm a tendência de complicar o desenvolvimento da vida da pessoa dentro da normalidade. Para isso, oferecemos os seguintes conselhos. Assuma o passado e centralize-se no futuro. O passado não pode ser mudado. É inútil culpar os fatos ou as pessoas que influenciaram você negativamente. Se estacionar no passado, você não poderá olhar para o futuro com a confiança necessária. Além disso, é bom lembrar que nossa mente não possui um recurso perfeito de gravação de dados. Nossas memórias são reconstruções de eventos passados, e essas memórias são afetadas pelos nossos sentimentos e pela compreensão que temos delas no tempo presente. Fale sobre o acontecimento traumático. Falar ou escrever sobre o acontecimento que causou o trauma em um ambiente seguro e tranquilo é um passo importantíssimo. Procure uma pessoa de confiança e conta-lhe o que aconteceu. O efeito da terapia de grupo com pessoas que passaram por traumas e compartilham suas experiências também oferece resultado eficaz. Enquanto você não expressar os pensamentos que o machucam, eles vão se repetir e o que não pode ser dito não será esquecido. Olhe o lado positivo. Os desastres e as calamidades tendem a unir os sobreviventes, as famílias e as comunidades. Além disso, situações traumáticas, quando bem enfrentadas, tendem a fortalecer o caráter dos que passam por elas. Tente perdoar. Embora seja um processo que pode levar muito tempo, é possível evitar o ódio e o ressentimento para com os responsáveis pelo trauma. Esse é um passo importante para a solução do que aconteceu no passado. E não é aplicável somente aos outros, mas também a nós mesmos. O auto-perdão e a auto-reconciliação. Trabalhar o ódio não deve impedir que a vítima deseje um fim justo para a sua experiência traumática. A mágoa e o rancor nos tornam reféns do passado e mantêm na lembrança algo ocorrido há muito tempo. Assim, os maiores prejudicados com a mágoa somos nós mesmos. O perdão, porém, nem sempre é espontâneo. Pois nossa capacidade de amar, perdoar e amar, é limitada. Busque a fonte do perdão, o Deus de amor que, de acordo com o Evangelho, deseja que sejamos seus amigos e pode facilitar a superação do passado que nos assombra. Lembre-se do que diz a oração ensinada por Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12. Escreva suas experiências. Melanie Greenberg e Arthur Stone realizaram um interessante estudo na Universidade do Estado de Nova York, em Stony Brook. Dele participaram 60 estudantes universitários, seguindo esses passos. Primeiro, agruparam os participantes em subgrupos, os que haviam experimentado um forte trauma, os que haviam vivido um trauma leve e os que não sofreram trauma algum. Segundo, para alguns foi solicitado que revelassem por escrito sua experiência e a outros não foi dada essa oportunidade, para que servissem de ponto de referência ou grupo de controle. Terceiro, durante os meses seguintes foram observadas as tendências de saúde e doença em todos os participantes. Os resultados mostraram
que aqueles que haviam passado por um forte trauma e revelaram um fato por escrito experimentaram melhoras na saúde física, muito acima dos que não escreveram nada sobre sua experiência traumática. Estudos como esse demonstram que revelar a experiência traumática é tão bom para a mente quanto para o corpo. Um dos que defendem isso é Elie Wiesel, escritor e sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Ele escreveu e reescreveu suas experiências pessoais traumáticas e, com isso, conseguiu dar um novo significado a esses traumas. Para ele, ainda que não consigamos expressar nossos sentimentos e recordações de maneira apropriada, devemos, mesmo assim, tentar. Além disso, na luta para superar o trauma, é preciso evitar a autovitimização, buscar conforto na religião, criar novos objetivos para a vida, quem sabe usar a própria experiência para fazer algo de bom para outras pessoas, e não alimentar o desejo de vingança ou o ódio são atitudes importantes para a superação do trauma. Um ótimo conselho bíblico nesse contexto é: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Resiliência. A palavra resiliência vem da física e descreve a capacidade de alguns materiais voltarem ao estado original ou até melhorarem de qualidade depois de serem submetidos a situações extremas. Em termos humanos, resiliência é a capacidade de uma pessoa manter ou recuperar a essência emocional ou até se tornar melhor depois de passar por uma situação traumática. Evidentemente, há níveis diferentes de resiliência, de pessoa para pessoa. O que traumatiza alguém pode não necessariamente afetar tanto outra pessoa. Isso depende de fatores como temperamento, capacidade para resolver problemas, inteligência, autoestima, competência social, autocontrole, vínculos familiares e sociais e etc. Nunca é demais enfatizar a importância dos bons relacionamentos. Um estudo com 724 pessoas ao longo de mais de 70 anos concluiu que não são a riqueza e a fama que garantem felicidade, longevidade e resiliência, mas bons relacionamentos em família e com amigos. Robert J. Waldinger, psiquiatra e professor da Escola de Medicina de Harvard, é quem coordena o estudo atualmente. Ele cita 3 grandes lições sobre relacionamentos extraídos a partir da pesquisa norte-americana. Primeiro, conexões sociais fazem bem para os seres humanos, enquanto a solidão mata. Segundo, a qualidade das relações é mais importante do que a quantidade. E terceiro, relacionamentos felizes e duradouros protegem a saúde física e mental. A experiência da solidão se torna tóxica. As pessoas que são mais isoladas descobrem que são menos felizes, que sua saúde piora mais depressa na meia-idade, que seu funcionamento cerebral diminui mais cedo e que vivem menos tempo do que as pessoas que não se sentem sozinhas, disse Waldinger. Mas há outro fator, tão ou mais importante, que as boas relações sociais. Pesquisadores hoje reconhecem que um fator importante para o desenvolvimento e o fortalecimento da resiliência é a religião. Além de prover uma rede de apoio social, a religião fornece uma visão positiva de futuro. Mas não pode ser qualquer religião, sugere o psiquiatra Harold Queming, estudioso da relação entre religiosidade e saúde, que trabalha na Universidade Duke, na Carolina do Norte. Ele afirma que não adianta apenas dizer que é espiritualizado e não ter uma vivência religiosa prática. É preciso ser comprometido com a religião,
a fim de desfrutar seus benefícios. É preciso ir às reuniões e expressar a fé em casa e em outros locais por meio da oração e do estudo da Bíblia. Ele afirma que a crença religiosa precisa influenciar a vida para que também influencie a saúde. A reportagem da revista Vida e Saúde, o Dr. Koenig explicou que o envolvimento religioso reduz o estresse psicológico, o que diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos telômeros nas células. Segundo ele, os telômeros são um relógio biológico para a célula. Eles encurtam a cada divisão celular e, quando se vão, a célula morre e ocorre a degeneração do órgão. Isto explica porque as pessoas mais religiosas vivem em média de 7 a 14 anos a mais, segundo pesquisas. Lembre-se, a religião só fará bem se for positiva, centrada em uma boa relação com Deus e com o próximo. E a Bíblia descreve exatamente assim a verdadeira religião. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1, 27. Neste mundo é impossível eliminar, pelo menos por enquanto, todas as situações traumáticas. Por mais resiliente que a pessoa seja, o sofrimento algum dia bate à porta dela e traz dor. Por que as coisas têm que ser assim? O mundo é um campo de batalha. A Bíblia deixa claro que este mundo é o campo de uma batalha que começou bem longe daqui, no céu. Em Ezequiel 28, versículos 13 a 19, em Isaías 14, versículos 12 ao 14, é descrito o estopim deste conflito, o orgulho e a vaidade. Lúcifer era um anjo perfeito criado por Deus. Na verdade, era um tipo de chefe dos anjos, amado e respeitado por todos. Ocorre que, em algum momento, de forma misteriosa, a inveja começou a brotar em seu coração e ele desejou a posição que pertencia unicamente ao Criador. Ele tinha tudo, mas queria ir além até que decidiu não mais prestar reverência ao Eterno e passou a questionar o governo divino e a lei sobre a qual esse governo se assenta. Conhecendo o caráter de Deus revelado nas Escrituras Sagradas, podemos imaginar que ele tentou de tudo para fazer esse anjo se arrepender e abandonar a rebelião. Mas Lúcifer decidiu seguir com seus planos, chegando por fim a cruzar a linha sem retorno, quando se perde a sensibilidade e o desejo de se arrepender. O coração se endureceu aos apelos divinos. Em Apocalipse 5:11, é dito que existem milhões de anjos. Muitos desses acabaram ficando na dúvida e outros tantos decidiram se unir ao rebelde. Deus era realmente um tirano, como Lúcifer o acusava? O fato de ele ter leis que devem ser obedecidas por suas criaturas era uma prova de sua arbitrariedade? Para o anjo opositor, era como se os princípios divinos e suas leis fundamentadas no amor fossem uma obrigação injusta. Alguns se perguntam: se o Deus onisciente sabia dos sentimentos de Lúcifer desde o começo, por que não o destruiu antes que a controvérsia se espalhasse? Pense um pouco. Para os anjos celestiais, tudo aquilo era algo novo. Eles nunca haviam experimentado os sentimentos que lhes atravessavam a mente. Havia dúvidas no céu. Então, se Deus tivesse destruído o rebelde logo no início, que tipo de sentimento isso poderia ter despertado nas demais criaturas? Quer dizer que aqui assim, desobedeceu, morreu? Você percebe? O Criador teve que permitir que as consequências da rebelião fossem conhecidas a fim de que todos pudessem fazer sua escolha e decidir sob que governo gostariam de viver. Ele também teve que oferecer uma oportunidade justa para que o rebelde pudesse voltar para o caminho certo por vontade própria.
ainda que finalmente escolhesse não fazer isso. Outros vão além e questionam: Deus não poderia ter criado um universo em que não houvesse o mal? Vamos tentar responder com outra pergunta. Deus pode criar uma roda quadrada? Isso não faz sentido, pois o Criador não viola suas leis e não trabalha com possibilidades ilógicas. Assim, para criar um universo com seres dotados de livre escolha, Deus precisou correr riscos. Isso porque não pode existir um universo com liberdade sem a possibilidade de escolha pelo mal. Deus não quis criar seres autômatos, como robôs programados para obedecer. Deus é amor, 1 João 4, versículo 8, e quer ser amado. Por isso, vale lembrar que o amor só se manifesta onde há liberdade. Ninguém pode ser forçado a amar. Deus poderia ter criado o universo sem o potencial para o mal? Talvez, mas não este universo. Portanto, diferentemente do que alguns afirmam, o mal não prova que o Criador não existe. Prova justamente o contrário, que ele existe e nos dotou de liberdade de escolha. Aliás, se Deus não existisse, a própria definição de mal perderia todo o sentido. Afinal, mal é o oposto de bem. Sem um absoluto moral para servir de parâmetro, como determinar o que é o que é? Só sabemos que uma linha está torta porque podemos compará-la a uma linha reta. Infelizmente, a terça parte dos anjos celestiais se alinhou a Lúcifer, depois chamado de Satanás, em hebraico, inimigo, e acabou expulsa do céu. Apocalipse 12, versículos 3, 4, 7 e 9, vindo parar em nosso planeta. Aqui Satanás utilizou o engano para envolver o primeiro casal humano em sua rebelião. Gênesis 3, versículos de 1 a 6. Com muita esperteza e inteligência demoníaca, o inimigo conseguiu inocular em Eva o vírus de sua própria rebelião. Ele sugeriu que, se ela desobedecesse a Deus, seria uma criatura superior, igualando-se ao próprio Criador. Lúcifer queria isso e conseguiu convencer a mulher a querer também. A mentira original pode ser resumida em duas afirmações. Primeiro, vocês não morrerão. Segundo, serão como Deus. De lá para cá, o inimigo vem disseminando essa mesma mentira sob vários disfarces, com o objetivo de afastar a humanidade do Criador. Ao se considerarem imortais e autossuficientes, as pessoas deixarão de reconhecer sua dependência da fonte de vida. Com isso, o rebelde fere o coração do Pai Celestial. Por causa disso, podemos dizer que este planeta é um campo de batalha. Continuamente, anjos bons e maus disputam influência sobre nós. Devemos sempre nos lembrar de que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Sempre existem situações traumáticas em uma guerra. Se duvida, pergunte a um ex-combatente. Apesar de tudo, nosso general está pessoalmente empenhado em nossa salvação, ainda que tenhamos que carregar um ou outro ferimento de guerra. Além disso, o general já anunciou o fim de todas as batalhas, por ocasião de sua vinda. Como podemos, porém, ter certeza de que o general realmente tem interesse em nós e não nos abandonou em um campo minado sem esperanças? É simples. Quando Satanás conseguiu envolver Adão e Eva na rebelião, pensava ter dado um checkmate no Criador. Afinal, o casal sabia que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Como haviam pecado por escolha própria, os dois mereciam morrer para sempre. Se Deus os destruísse, o inimigo diria algo assim para todos os seres criados. Estão vendo? Eu não disse que ele é tirano e mau? Porém, conhecedor da misericórdia divina,
O anjo caído esperava que Deus passasse por alto a atitude de desobediência do casal transgressor. Nesse caso, Satanás acusaria o Criador de ser incoerente e infiel à sua palavra. Se ele podia ignorar a culpa dos dois humanos, por que não a dele mesmo? Contudo, o rebelde não contava com algo surpreendente que o fez se calar. Sim, o salário do pecado é a morte, e alguém de fato precisava experimentar a morte eterna por causa disso. Mas não seriam Adão e Eva. Deus, na pessoa de Jesus, morreria em lugar do pecador, assumindo sua culpa e revelando de maneira grandiosa até que ponto o Pai Celestial esteve e está disposto a ir por amor de seus filhos. É por isso que ele tem autoridade moral para dizer: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Nem Paulo, nem Laura, nem Carlos, nem você ou qualquer outra pessoa pode mudar o passado. As cicatrizes de guerra estão aí em seu corpo, em sua mente, em seu coração. Uma coisa, porém, eles e você podem fazer: mudar de atitude em relação ao que aconteceu nas batalhas da vida. Mudar a forma de encarar esses traumas. A pessoa que confia nas promessas divinas sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, entenda e aceite que Deus não origina o mal, mas Ele usa tudo o que for possível para que essas experiências do campo de batalha contribuam para seu crescimento e sua salvação eterna. Confie no Pai Celestial. Ele já provou que é digno dessa confiança. Fim do capítulo 5. Cibele Brunelli. Este áudio é uma produção do Máxina.